Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela escolha, de estarem aqui conosco, começando uma jornada. Então, nós faremos algumas desconstruções, mas nós faremos muitas construções. E essas construções vão ser feitas a todas essas mãos aqui. Então, é importante a participação de vocês, que vocês perguntem, que vocês, tendo alguma dúvida, levantem o braço. Como a Laísa acabou de falar, as aulas são gravadas e depois vocês têm a oportunidade de revê-las, se quiserem, Mas para que na gravação a gente possa ter a pergunta e a resposta, então é importante levantar o braço, aí um dos monitores vai chegar com o microfone até vocês e aí façam a pergunta que quiserem. Tá bom? Combinado? Então vamos lá. Esse nosso primeiro encontro, a gente vai fazer um apanhado a respeito do momento histórico, a respeito de como foi construído, como se constituiu a doutrina dos espíritos. Eu imagino que alguns de vocês estejam chegando aqui pela primeira vez, seja algo novo, vai ser um primeiro contato com esse conhecimento, um primeiro contato com a doutrina. Mas eu tenho certeza que outros de vocês já passeiam, já estudam, já vivenciam a doutrina dos espíritos há muito tempo. Então, nós temos uma turma, e normalmente é assim nesse início, um tanto heterogênea, em termos de conhecimento, de contato com a doutrina. Então, nos permitam que a gente faça varrer o fundo do poço, para que a gente vá trazendo bem levezinho os conteúdos e o conhecimento que essa doutrina vai trazer para todos nós. Então, pode ser que para alguns a gente seja um pouco repetitivo, mas certamente estaremos trazendo algo novo para aqueles que estão no primeiro contato. Daí o curso básico de Espiritismo. E nós teremos 10 oportunidades, porque são 10 ciclos, até que a gente chegue à conclusão da ULI, são 10 ciclos, a gente vai ter todas essas aulas de aprofundamento em todos os temas, além dos trabalhos de estudos, dos grupos de estudos, os campos de desenvolvimento que também temos e que vocês vão sabendo sobre isso ao longo da jornada. Combinado? Então, vamos iniciar aqui. Primeiro, o nosso objetivo geral, como eu falei, é apresentar uma visão geral e sintética sobre o que é o Espiritismo. Eu gostaria até de começar fazendo essa pergunta, Alguém sabe me dizer exatamente o que é o Espiritismo? Alguém tem uma ideia formada sobre isso? É a doutrina ensinada pelos Espíritos, segundo Allan Kardec. Perfeito, a doutrina trazida pelos Espíritos, compilada por Allan Kardec. Vamos descobrir daqui a pouco também quem é esse Allan Kardec, por que Allan Kardec. E, dentre os objetivos, para que a gente chegue às conclusões do tema de hoje, nós vamos passar, primeiro, situar historicamente a época em que se deu o surgimento do Espiritismo como doutrina, porque a doutrina, o Espiritismo veio à contramão de uma série de movimentos que ocorriam naquela época. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Traçar um perfil biográfico de Allan Kardec. Então, esse codificador, quem era ele, o que fazia, pareceu até coisa do... quem era ele, o que fazia, do que se alimentava. Parece Globo Repórter, onde vivia. Apresentar os livros básicos de Allan Kardec, fazendo uma síntese dos seus conteúdos. Bom, toda a ULI, ela está pautada basicamente nos livros de Kardec, basicamente no Pentateuco kardeciano. Essa é a base, a estrutura. Agora, a gente não vai ficar só nisso, a gente vai, além de contextualizar algumas coisas, a gente vai também ampliá-las, com novos conhecimentos, com outras literaturas, mas a base, a gente pode estar certo de que a base está no Pentateuco. E, aliás, aproveito esse momento para fazer aquele convite, Quem ainda não se oportunizou em ler
né? Principalmente o Livro dos Espíritos. Eu vi já um lábio fazendo assim, ó, torcendo. Eu acho que já teve a experiência de ler e não gostou, mas é importante que a gente volte a ter esse contato, né? Porque está na base, né? Então é fundamental a gente conhecer. Não só eu falei o Livro dos Espíritos como principal, mas é importante que a gente conheça toda a obra, né? Então fica o convite aí, para quem ainda não teve essa oportunidade, faça, que é importante. Explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo. Então, tem algumas questões que são fundamentais, uma vez que a gente está agora se debruçando a estudar o Espiritismo, então, algumas questões básicas são importantes, né? A gente vai ver cada uma delas, mas primeiro, eu acho que é fundamental a existência dos espíritos, né? E que a gente, talvez, ao longo dessa curta jornada do curso básico, que a gente saia daqui não mais falando os espíritos, mas falando os espíritos, né? Se incluindo, né, no contexto que vamos ver. Mostrar por que o pensamento espírita pode ser encarado sobre os aspectos científico, filosófico e religioso. Então, é dito, né, que esse é o tripé básico da constituição do Espiritismo. Então, a filosofia, a ciência e a religião. Bom, então, me perdoe, o senhor é o senhor Jorge, né? Já trouxe para a gente, com boa clareza, né? Então, o que é o Espiritismo. Mas eu poderia perguntar para vocês também, uma vez que a gente agora sabe o que é o Espiritismo, para que ele serve, então? Tem um propósito, tem uma finalidade? O que vocês me dizem a respeito disso? Nossa, mas que silêncio. Como diz o Adenauer, nem os túmulos são tão silenciosos. Um por vez, vamos lá. Ninguém arrisca? Então, seu Jorge, deixa eu chegar o microfone aí para os senhores. Eu acho que não está ligado, não. Segundo Allan Kardec, uma das propostas do que seja é a intercomunicação entre os dois, deixa eu ver se eu já falava, os dois hemisférios, né? Os dois planos, o plano espiritual e o plano físico, né? Então, essa comunicação é que é a chave de tudo. Mostrar aos encarnados que existem os nossos irmãos desencarnados. Muito bom. Cadê a Laísa? Já saiu? Laísa, tem que ter estrelinha, viu, Tânia? Tem que ter estrelinha, porque o aluno acerta assim, cheio, né? A gente tem que colocar uma estrelinha assim. Então, olha o que é o conceito, né? O Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e natureza dos espíritos e das suas relações com o mundo material. Então, exatamente, o espiritismo tem que ter espírito, é sobre isso que nós vamos tratar. Agora, ele vai soar para cada um de nós de alguma forma. Poderíamos, né, se não houvesse um silêncio, que eu entendo que é um silêncio inicial, né? Segunda aula o pessoal já perde um pouquinho da vergonha, lá na aula 20 está todo mundo sem vergonha já, mas primeiro o pessoal fica meio tímido, né, para falar. Então, poderiam dizer assim que é uma doutrina que serve para o desenvolvimento do ser humano. Ela serve para isso, né? É importante, ela amplia, sabermos, né, que essa existência, que esse personagem que eu vivo agora, ele não se encerra quando se encerra a vida no corpo físico, né? Quando encerra a vida biológica. Ele preexistia e ele continuará
existindo. Então, isso amplia a nossa visão do mundo, da vida, né? Então, poderíamos dizer uma infinidade de outras coisas, né? Serve para que nós nos conheçamos cada vez mais. Então, o autoconhecimento está dentro dessa premissa, né? Eu diria, vou falar, que ele serve para me tirar do lugar em que eu estou nesse momento, porque quando ele te incomoda em algumas questões, quando você fala assim, nossa, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu um monte de vezes assim, às vezes eu venho numa palestra aqui mesmo, e aí, vou dar um exemplo aqui, né? O Adenauer fazendo uma palestra, aí eu chego, fico lá atrás, quietinho, e ele fala alguma coisa, eu falo, nossa, ele viu que eu cheguei aqui, né? Porque isso que ele falou foi para mim, eu vesti a carapuça daquilo que ele falou, parece que ele está dizendo para você, não foi, né? Ele nem viu, ele falou né, em linhas gerais, mas a gente veste a carapuça daquilo, né? Então, isso eu digo que são aqueles momentos que a gente se sente incomodado com alguma coisa, né? Já aconteceu com a senhora, está vendo? Ou com o senhor, porque tocaram no ponto. Então, quando isso ocorre comigo, eu penso assim, olha, é aquele incômodo que te tira daquele lugar, né? Que faz com que você promova uma mudança, né? Aliás, o Espiritismo vai falar bastante, e nós ouviremos isso algumas vezes, a respeito de uma mudança importante, que é a chamada reforma íntima, né? Que é uma mudança de valores pessoais, valores morais, né? E que a gente vai transformando eles para algo melhor, que nos promova o progresso necessário. O importante é a gente entender que hoje eu devo estar melhor do que fui ontem, mas amanhã ainda estarei melhor do que estou hoje. É o pensamento, né, que a gente deve ter. Então, serve para esse propósito. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como a ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. É positiva e experimental, como a ciência do mundo. Na filosofia pelos princípios, né, em que se assentam seus fundamentos, analisa a natureza humana sobre as questões que vêm atravessando os séculos e a civilização. Bom, dentro daqueles três aspectos, né, que formam o pilar, né, do qual está constituído o Espiritismo, então ele tem um deles que é a filosofia. A filosofia é aquela que vai fazer com que a gente questione as coisas, né, que a gente não aceite ou não receba aquilo muito facilmente, né? Questione, veja se de fato é isso, né? Daí Kardec traz uma questão, aliás, vou contar para vocês que há alguns anos atrás, eu ainda era jovem há pouco tempo, eu resolvi estudar, fui convidado e resolvi assistir uma palestra, e quando eu cheguei lá, ainda no Rio de Janeiro, antes de eu mudar aqui para Salvador, eu fui ouvir uma palestra numa casa espírita lá, e eu vi o palestrante que estava falando, ele disse uma coisa que para mim soou muito curioso. Ele disse que o codificador da doutrina dos espíritos fez uma afirmação que ele dizia o seguinte, que se algum dia alguém em nome do espiritismo dissesse alguma coisa que a ciência não comprovasse, que ficasse com a ciência e não com o espiritismo. E aquilo me soou de uma audácia incrível, né? Porque como é que o próprio codificador, o cara que está, né, implementando ali uma doutrina, ele fala assim, olha, o que eu estou fazendo aqui é verdade, mas se a ciência disser que alguma coisa diverge disso aqui, fique com a ciência e não com o espiritismo. E isso me chamou muita atenção, né? Dele trazer a ciência para algo que eu supunha inicialmente uma religião. Era a minha primeira impressão, né? Então, esse mesmo codificador, ele vai trazer uma questão a respeito da fé, né, falando de religião, que devemos ter uma fé raciocinada, ou seja, que está com base na filosofia, em que vai questionar, para que aquelas coisas que são trazidas ou ditas como verdades sejam postas no mínimo, um crivo consensual, né? Então,
isso me chamou a atenção bastante no início, e a partir daí eu acabei realmente querendo estudar a respeito disso, e estou aí há alguns anos. E no aspecto da religião, formalmente, né, a religião seria aquilo que te leva a uma postura diante do divino, diante do sagrado, né? Existe uma fala popular, né, uma definição que diz assim: quando a gente fala religião, o que é a religião? A religião é o religare, trazendo a tradução, né, da palavra, é o religare, e seria então, dentro dessa ideia, a nossa religação com Deus. Uma vez que nós todos, né, conhecemos o mito da criação, aquele mito lá de Adão e Eva, né, e que os dois viviam num paraíso, e que por uma negligência, né, de ambos, eles foram expulsos desse paraíso. E por serem expulsos, então, a partir daí, isso passou a ser uma necessidade de se religarem com o Criador. Aí a gente traz esse conceito. Só que isso, se formos analisar como ideia ou como conceito de religião geral, não se aplica. Ele se aplica para aquele braço, né, judaico-cristão, porque nós, né, que viemos desse braço, temos esse mito, né? Mas, por exemplo, para o budismo, Adão e Eva não existe para eles, né? Aliás, nem Deus, né? No budismo não tem nem Deus na história. Sei lá, qualquer outra religião das que não sejam cristãs, isso não vai fazer sentido. Então, enfim, o que a religião promove é a sua atitude diante de Deus. Isso é o que a gente deve buscar, né, diante do divino, diante do sagrado. Então, Adenauer vem dizer para a gente o seguinte: o Espiritismo foi sistematizado a partir de 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Numa época de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas, desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências e em meio aos novos estudos da mente, que despontavam à época em decorrência do desenvolvimento do magnetismo, do hipnotismo, do próprio empirismo e do próprio espiritismo, que se estudava antes da publicação do livro. Alguns movimentos ocorriam, né? Essa data marca a publicação do Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro, né, que é o que marca o início da doutrina dos Espíritos. Mas antes disso, já haviam fenômenos que ocorriam, a gente vai falar sobre alguns deles aqui. Dois importantes ocorreram em dois lugares diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá num condado lá chamado Hydesville, uma família Fox, né, tinham umas meninas lá muito sapecas e que ouviam ruídos nas paredes, né, pancadas na parede, e elas entabularam lá uma linguagem, uma comunicação através de pancadas também. Perguntas e respostas eram feitas. Quase que simultaneamente, a gente está falando dos Estados Unidos, quase que simultaneamente na Europa, né, na França, começou a virar uma moda que era chamado, né, foi chamado de mesas girantes. Então, as mesas eram postas e pessoas, né, médiuns, então, se posicionavam ali e faziam perguntas, e as mesas saracoteavam ali em cima de um alfabeto e respondia, né, de forma inteligente aquilo. E aquilo começou a virar uma moda, né, virou assim, né, aquelas encontros de salão para as mesas girantes e tal. Então, fenômenos já ocorriam mesmo antes, né, da publicação, e já tinham outras pessoas, cientistas, por exemplo, que estavam já estudando a respeito do magnetismo, né, da transmissão de energia. Então já haviam estudos e também a presença, né, de alguns fenômenos
nesse sentido. Bom, e aí o que ocorre? Olha o que acontecia naquela época. Século XVII e século XVIII, né, acontecia esse movimento do iluminismo. Porque desde muito tempo antes, as verdades eram trazidas pelas religiões, né? Tudo que a religião dizia tinha que ser adotado como uma verdade. E o iluminismo, ele veio naquele movimento de dizer assim, olha, o conhecimento tem que vir do povo e a gente vai iluminar as mentes dessas trevas que vocês vivem há tanto tempo. Então, essa era a ideia principal, né? Então, o uso da razão sobre o da fé, conhecimento racional, defesa da liberdade na política, então, igualdade de todos diante da lei. Ocorreu, né, quase que na sequência, né, em século XVIII, um outro movimento que foi o socialismo de Marx, né? Marx vai fazer aquela afirmação, né, que todos conhecemos, que a religião era o ópio do povo. Então, quer dizer, um outro movimento que vinha no sentido contrário da religião. E o espiritismo tentando se firmar nesse mar, né, de uma correnteza contrária. Um outro movimento foi o positivismo, né, de onde surgiram as ciências e até uma influência nossa aqui, né, aquela frase que tem na nossa bandeira, ordem e progresso, é uma influência do positivismo. Então, que também reafirmava uma infinidade de coisas na contramão das religiões. Por fim, o evolucionismo de Darwin, né, que, contrário ao que a igreja dizia, né, que a vida surgiu de um sopro divino, né, da Deus criando lá o homem e, em seguida, a sua companheira. Então, Darwin vem dizer, olha, não, isso foi evolução das espécies, né? Então, as espécies foram se evoluindo, né? E até chegamos aqui. Você sabe que tem uma história, que tem um amigo meu que conta a respeito de Adão e Eva, que eu nunca me esqueci dessa história, ele vai se lembrar. Eu vou contá-la agora de novo. E vocês sabem por que Deus tirou a costela de Adão para fazer Eva? Conhece essa, né? Quem é que sabe aí? Ninguém sabe? Por que Deus tirou o osso da costela de Adão para... Será que era isso? Não foi a história que eu soube, não. Eu acho que é para a mulher ficar sempre dependente do homem. Não, acho que não foi isso, não. Alguma coisa veio dele. Quem mais? O que vocês acham? Sabe o que foi? Porque a costela é um osso duro de roer. Por isso é que foi feita a mulher com o osso da costela. Brincadeira, gente. Isso é uma história de um amigo aqui que eu ouvi há muito tempo atrás e não esqueci. É muito boa. Então é isso. Então, Darwin, né, contrário ao que a igreja trazia, né, do criacionismo, ele vem dizer que não, que era a evolução das espécies e tal. E o espiritismo surge em meio de tudo isso que estava acontecendo, né? No século XIX, aí Adenauer diz assim, contribuíram para a formação de um alicerce teórico da implantação, uma doutrina fundamentada em fatos explicados à luz da razão. A fé cega e dogmática estava sendo minada por aquelas teorias, dando lugar a uma explicação racional dos fenômenos tidos então como sobrenaturais. Então, por exemplo, Kardec, né, ainda não utilizava esse codinome, ele vendo lá as mesas se movimentando e trazendo respostas inteligentes, né? Ele afirmou, puxa, mas mesa não tem nervo, mesa não tem inteligência, então há que haver algo por trás disso, né? E daí começou a funilar, né, as suas pesquisas e tal, na busca daquela inteligência, o que estava por trás, né, para que houvessem respostas dessa forma. Então, nessa mesma época aí,
Arthur Conan Doyle, né, publicou esse livro falando que o que houve naquela época foi uma invasão organizada dos espíritos, né, para que todo aquele movimento ocorresse, né? Então, Darwin, não, fiquei com Darwin na cabeça aqui ainda, né? Mas na mesma época do lançamento do Manifesto Comunista e da efervescência das ideias positivistas e evolucionistas, os espíritos intensificam suas manifestações e a chamada invasão organizada. Não lembrei, queria lembrar o nome agora para falar para vocês, não lembrei, mas não tem problema, depois se eu lembrar eu falo. E aí, como eu falei, o que ocorria antes desse marco, né, do início, que é a publicação do Livro dos Espíritos? Aconteciam fenômenos, como eu já acabei de contar para vocês, lá em Hydesville, as meninas Fox, né, entabularam lá uma conversa com as pancadas que ocorriam lá. Depois, foram descobrir, e na conversa ele se identificou, essas pancadas, né, eram uma inteligência que chamava-se Charles Rosner, e ele era um vendedor ambulante, um mascate, e que numa época anterior ele havia passado por ali e ele foi assassinado e emparedaram o corpo dele. E era então o espírito desse mascate, desse vendedor ambulante, que se comunicavam com as meninas, que naquela época já eram médiums, né? Já tinham essa capacidade de comunicação. E isso, a família era uma família religiosa, mas protestante. Então, imagina que pressão de que aquilo não se propagasse, né? Que elas não continuassem com aquilo, abafaram lá por um tempo e tal. Mas, anos mais tarde, quando demoliram a casa, então encontraram de fato lá a ossada, buscaram, né, no primeiro momento enterrados, não encontraram, mas quando demoliram a casa viram que havia realmente uma ossada, né, emparedada lá, e aí se comprovou aquilo que as meninas haviam dito anteriormente. E o que acontecia na Europa, né, você vê 1848, Hydesville, 1850, as mesas girantes, quer dizer, praticamente na mesma época ocorriam esses fenômenos, né? Então, a importância desses fenômenos para o espiritismo é que isso acabou chamando a atenção de muita gente, inclusive de pesquisadores, né, de cientistas, e que se debruçaram ali a estudar, a tentar entender, peraí, o que é isso que está acontecendo, né? Como houve aquela afirmação, peraí, mesa não tem inteligência, não tem nervos, como é que traz respostas tão inteligentes? Há que haver algo por trás disso. Então chamou a atenção de muita gente para que isso viesse como veio, né? Então, chamaram a atenção devido à sua repercussão e tornaram-se uma moda lá. Chamou a atenção de pesquisadores, dando mais ênfase aos fenômenos, contribuíram para o trabalho da codificação de Allan Kardec, cuja curiosidade foi atraída pelo interesse do estudo do magnetismo. Essa invasão organizada dos espíritos, né, assim foi definido esses fenômenos na fase inicial do espiritismo. Essa definição foi feita pelo escritor inglês Arthur Conan Doyle, naquele capa daquele livro que eu mostrei anteriormente. Alguns desses fenômenos, a gente, durante esse curso, nós vamos estudar numa aula sobre a mediunidade, e a gente vai entender que a mediunidade tem duas vertentes, vamos chamar assim. Uma é a mediunidade intelectiva, que são os fenômenos inteligentes que ocorrem, e uma outra parte dela é chamada de fenômenos físicos. Então, os fenômenos físicos são aqueles que possibilitam, né, uma aparição, uma materialização, por exemplo, de um determinado espírito. Então, imagine que se agora a gente falasse aqui agora que iria surgir aqui um espírito materializado. Bom, primeiro o que ia ocorrer, se materializasse aqui, talvez metade
do nosso auditório iria sair correndo. A primeira, talvez, eu ia ser um desses, né, que ia sair correndo. Mas a outra metade não ia ter, a senhora ia correr ou ia ficar? Pois é, mas a outra metade não teria dúvida, né, de que que os espíritos existem, né? Hoje é muito mais fácil a gente, por uma infinidade de outros valores, de outros conceitos, a gente consegue entender isso com mais facilidade. Mas naquela época foi muito importante que isso ocorresse assim, para que trouxesse a certeza, né, das pessoas de que o espírito é um fato, não é algo que a gente supõe ser, né? Então, esse senhor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um pedagogo francês, nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, Paris, estudou em Yverdun, na Suíça, Yverdun, né? Acho que deve ser essa a pronúncia, na escola modelo da Europa, tendo como mestre Pestalozzi, que usava a intuição como método de ensino. Tornou-se mestre em letras e ciências, conhecia algumas línguas, italiano, alemão, etc. Publicou numerosos livros didáticos, entre eles o curso teórico e prático de aritmética e gramática francesa clássica. Realizou programas de cursos ordinários de física, química, astronomia e fisiologia. Então, o cara era bom, ele estava preparado ali, mas ficou meio receoso, porque depois dele fazer todo um trabalho de pesquisa, ele sistematizou uma infinidade de perguntas e ele distribuía, né, foi o método pestalozziano que ele adotou, né, e ele distribuía essas perguntas a grupos de médiuns distintos em vários lugares do mundo, e quando recolhia essas respostas, o que ele fazia? Aquelas que eram exatamente iguais, ele aproveitava. Se havia uma pequena divergência, ele desprezava aquela resposta. E assim ele foi construindo o que ele chamou de livro dos espíritos, porque o livro foi trazido, né, as suas respostas pelos espíritos, né? Então foi dessa forma que ele construiu, né, esse livro que marca o início da doutrina. Mas ele ficou meio preocupado, porque já era um cara que tinha muitas publicações, e ele pensou em fazendo algo tão diferente, podia cair em descrédito, etc. Então ele resolveu, e aconselhado por alguns espíritos que já estavam ali no seu entorno, né, de que ele utilizasse então esse codinome Allan Kardec. Esse nome veio de uma antiga encarnação dele, quando ele foi um sacerdote druida. E os espíritos orientaram, olha, você usa esse nome porque é o nome que você teve durante um tempo. Então ele adotou esse codinome e publicou o primeiro livro, chamado o Livro dos Espíritos, sob o codinome de Allan Kardec. A sua missão, os atributos e experiências nos trabalhos pedagógicos, seu gosto pelas ciências, inteligência e senso de observação, preparam Allan Kardec para a missão do codificador da doutrina espírita, missão revelada a ele pelo espírito chamado Verdade, em 30 de abril de 1856. A nova doutrina viria dar à luz aos homens, esclarecer consciências, renovando e transformando o mundo inteiro. O método que ele adotou, né, eu já contei para vocês, ele selecionou perguntas, mandava para essas pessoas, para esses médiuns, né, em diversas partes do mundo, recolhia as respostas e compilava de acordo com a sua igual, né? As respostas que eram exatamente iguais. Aquelas que tinham diferenças, ele dispensava. E aí, após, né, o Livro dos Espíritos, ele publica o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que algumas perguntas sempre ocorrem, mas é um evangelho feito do Espiritismo? Não, é o evangelho que a gente conhece, né, à luz do Espiritismo, quer dizer, ele foi comentado à luz
da doutrina dos espíritos, mas é o mesmo evangelho, não foi alterado, não foi modificado, só é comentado, né? Da mesma forma que você vai numa igreja, você vê o padre, ele faz a sua pregação à luz da Igreja Católica, ele vai falar daquele mesmo evangelho daquela forma, né? O evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo evangelho comentado à luz do Espiritismo. Aí depois o céu e o inferno e por fim a Gênese. Aí Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivaio desencarnou e como ele tinha muitos escritos, ele tinha uma infinidade de coisas escritas, então ele acaba publicando um outro livro depois, né, que foi chamado de Obras Póstumas, né, porque foi publicado depois do seu desencarne. Mas falando um pouco ainda sobre cada um dos livros aqui, então o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, é uma síntese do conhecimento espírita, trata sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Eu confesso para vocês que ele é um livro, se você pegar ele para ler do início ao fim, é chato. Então, vale aquela torcida de boca que eu vi ainda agora, vale. Mas eu vou confessar para vocês como é que eu fiz. Eu nunca peguei o livro do início ao final. Algumas vezes a gente está com interesse em uma determinada coisa, né? É uma questão da sua vida, relacionamento, é uma coisa profissional e tal. Você pode ir lá procurar no Livro dos Espíritos, você vai encontrar algo relativo àquilo. Aí você lê aquele capítulo lá, ou aquela quantidade de perguntas, né? E aí te satisfaz. Daqui a pouco, você tem uma outra coisa, você vai lá e procura que você vai encontrar. Algumas vezes você vai 2, 3 vezes no mesmo lugar. Significa que você está precisando mesmo prestar atenção naquilo, está querendo te dizer alguma coisa. Mas se fizer isso sempre, se virar uma rotina, quando você vê, você já leu o livro todo. Já foi, né? Então, agora é preciso também que a gente não leia apenas uma vez. Não dá. Tem que ler 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, a vida toda. Pois é, a gente tem que continuar. Porque, cada repetição dessa, a gente encontra coisas que não tinha encontrado na lida anterior. Então, é importante a gente fazer isso, né? E aí, em seguida, ele publica o Livro dos Médiuns, né, 1861, também em Paris, né? É um guia dos médiuns que contém o ensino dos espíritos. Trata sobre vários gêneros de manifestações, meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e tropeços na prática do espiritismo, porque a gente nem de longe vai imaginar que é tudo as mil maravilhas, né? A gente tem uma infinidade de questões que fazem parte do nosso desenvolvimento, que fazem parte da nossa vida. E esse livro ele vai bonitinho mostrar para a gente como é a mediunidade. Aliás, eu queria aproveitar aqui e perguntar, quem é médium aqui? Na última aula a gente vai perguntar isso de novo. Aí a gente vai ver, só teve meia dúzia de mãos levantadas, que nem meia dúzia, né? Saibam que todos são médiuns. Então, quer queiram ou não, quer saibam ou não, todos somos médiuns. Agora, a mediunidade ela vai ter nuances, né? Algumas no aspecto intuitivo, né? No aspecto da inspiração apenas, outras no aspecto mais, a gente vai chamar de ostensivo, né? Que é aquela mediunidade muito aparente, que a gente verifica com facilidade o fenômeno. Então, mas todos somos, todos, absolutamente todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, né, publicado em 1864, também em Paris, é a parte moral dos ensinos dos Espíritos, a explicação das máximas morais do Cristo, de acordo com o Espiritismo,
a aplicação nas diversas circunstâncias da vida corporal e espiritual. Então, o Espiritismo acaba se apropriando da moral cristã, né, das máximas do Cristo, né, e traz isso para o Espiritismo. Né? O Hippolyte Lyon de Nizar Rivail, ou Rivail, nunca sei qual é a pronúncia mais correta, ele era um cristão, né? Ele era um protestante, mas era um cristão. Então, daí ele traz, e os espíritos que participaram, né, da codificação, os que respondiam às perguntas, eram espíritos cristãos também. Então, daí se apropriar da moral cristã. O Céu e o Inferno, 1865, sua publicação, Justiça Divina, segundo o Espiritismo, o exame comparado das doutrinas sobre a passagem na vida corporal e vida espiritual, as penalidades e recompensas futuras, os anjos e demônios, né? Penas e etc. Porque essas palavras anjos e demônios são trazidos exatamente dessa convivência dele com a religião, com o protestantismo. Né? A gente vai entender ao longo dos nossos encontros aqui que essa figura, né, que a gente chama de anjo, aquela figura alada, não existe. Eu até algumas vezes digo o seguinte, que o nosso propósito é nos tornarmos anjos. E para que nós nos tornemos anjos, a gente precisa construir as nossas asas. Essa construção vai ser, uma asa é a moralidade, hoje poderíamos falar sobre as questões éticas, né? Mas dentro da bibliografia espírita a gente vai ouvir moral, e a outra asa é a asa da intelectualidade, onde a gente vai compreender cultura e todo o desenvolvimento que está inerente a isso. Então, seremos anjos um dia, quando a gente construir as nossas asas dentro dessa questão. Mas isso é apenas uma figura, né? Porque ninguém vai criar asinha mesmo. Assim como ninguém vai criar chifrinho e rabo com tridente, ninguém vai virar demônio, né? São aqueles espíritos que algumas vezes, ou muitas vezes, fazem o mal porque querem fazer, o filo porque quilo, né? Então, irão um dia também despertar para que não estejam nessa condição de equívoco. Então, ele trata ali como anjos e demônios, mas a gente sabe que essas figuras são. E, por fim, a Gênese, publicada em 1868, em Paris, né, explica os milagres e as predições de Jesus, segundo o Espiritismo, traz uma análise à luz da ciência da época sobre a origem da Terra, formação dos mundos, surgimento dos espíritos, e por aí vai. E depois disso, então, o livro Obras Póstumas, né, que foram os muitos escritos que Allan Kardec havia deixado, e os princípios básicos da doutrina, ciência prática e experimental, solução a problemas de ordem moral, psicológica e filosófica. É uma biografia, né, de Allan Kardec. Além disso, as revistas espíritas, né, que foram publicadas durante 12 anos. Mensalmente era publicada uma revista. Então, ainda hoje a gente recorre a esse estudo das revistas espíritas, tem muita coisa importante, fundamental lá. Bom, princípios básicos do Espiritismo. Esses princípios são fundamentais, se então nós agora estamos decidindo nos debruçarmos sobre a doutrina dos Espíritos, então são princípios fundamentais, né, importantes para que a gente avance nisso. Primeiro, a existência de Deus como causa primeira de todas as coisas, o único e imaterial, sem a visão antropomórfica característica das religiões dogmáticas. Se a gente, depois que vocês pegarem o livro dos Espíritos, vão descobrir que na pergunta número 1, primeira pergunta do livro, quem é que sabe dizer qual é a pergunta? O que é Deus? Que é Deus? Né? Ele não pergunta quem, pergunta que é Deus. E a resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
qualquer outra coisa que a gente vá falar a respeito de Deus parte de nós. Então, nas Escrituras, tem lá dito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é isso? Mas nós construímos um Deus à imagem e semelhança do homem. Então, o nosso Deus é aquele Deus, a ideia que nós temos de Deus, né, é aquele Deus. Eu vou falar de mim, então. Você sabe que eu pensava que Deus era um velho barbudo e que estava sentado num trono em algum lugar lá no céu. Não sei aonde, mas ele estava lá em cima. E ele ficava de lá fazendo assim, eu vou castigar aquele ali. Não, aquele lá pisou na bola, eu vou castigar. Agora, esse aqui não, esse aqui eu vou abençoar, bonzinho, né? Tão legalzinho, vou ajudar esse aqui. Hã? Pois é, imagina, né? Então, mas era o Deus que eu construí, né? Era o Deus que eu imaginava. Né? Como eu falei para vocês no início, a gente vai fazer nesse curso algumas desconstruções. Né? Vamos fazer muitas construções novas, mas algumas desconstruções. Eu acabei desconstruindo esse Deus, essa ideia de Deus que eu tinha nessa época. Né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a existência dos espíritos. Por exemplo, alguém aqui não acredita em espírito? Alguém? Bom, eu vou entender como quem cala consente, né? Então, todo mundo acredita. E quem já viu o espírito aqui? Quem já viu? Só uma pessoa tem espelho em casa? 2 pessoas? Só? Ninguém mais tem espelho em casa aqui? Eu não entendi. Né? Todas as manhãs, quando a gente acorda, que entra no banheiro para escovar o dente, a gente vê um espírito. Não é isso? Pois é, somos todos espíritos. Então, é preciso que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente se implique no processo, não fique apenas achando que é os espíritos, né? A gente tem que se implicar na situação. Terceiro, evolução dos espíritos, sem cessar, na direção da perfeição divina, o único determinismo da vida. Então, entendermos, né, que fomos criados simples e ignorantes, segundo o codificador, mas fadados à perfeição. E estamos caminhando nessa busca, né? Evoluímos sempre. Essa evolução é definida, aí muito bem definida por Adenauer, como aquisição de habilidades. Então, quantas mais habilidades desenvolvemos, mais então evoluídos estaremos. Eu mesmo, né, eu tinha uma impressão de que, por exemplo, uma pessoa muito religiosa, ela podia ser dita muito evoluída, né? Porque uma pessoa que reza todo dia, que faz caridade, né? Que, puxa, é tão boazinha, é uma pessoa muito evoluída, né? Descobrir, também desconstruir, né? Que não é só isso. Isso é uma das dimensões da evolução que nós precisamos estarmos implicados. Então, existem muitas outras dimensões para o nosso desenvolvimento. Quantas mais evoluídos estaremos. O fato é que ninguém fica parado, ninguém estagna nessa evolução. Porque, popularmente, a gente tem um ditado que diz assim, aprendemos pelo amor ou pela... Todo mundo sabe essa, né? Pois é. Então, quando a gente não avança pela nossa vontade, vem uma mão, né? Uma mão do amor, mas ela é chamada dor. E ela empurra a gente para frente. Então, ninguém fica parado, né? Como diz a Alcione, né? Pedra que muito se muda, não cria limo jamais. É isso, né? Se ficar parado, cria limo. Só que essa mão do amor, chamada dor, ela não vai deixar, ela vai empurrar a gente, para que a gente aprenda. Então, entendemos que a evolução é contínua. 4. A reencarnação como mecanismo fundamental para a evolução dos espíritos, e cujo processo se revela a justiça divina, que educa para a compreensão das leis de Deus. Então, a reencarnação
como esse mecanismo importante para essa evolução, né? Também haverá uma desconstrução aí, porque eu mesmo achava que a gente reencarnava para pagar aquilo que a gente fez errado no passado, né? Nossa, isso é uma ideia antiga. A gente reencarna para a gente ter uma nova oportunidade de aprender aquilo que a gente não aprendeu. Nada de pagar, não tem que pagar nada. Se eu fiz algo de errado no passado, foi o melhor que eu pude fazer, era o que eu podia fazer. Não tenho que ter o menor... Posso até me responsabilizar, mas ter culpa disso, de ter feito errado, de forma alguma, né? Então, é uma nova oportunidade de vivenciarmos, de aprendermos aquilo que a gente não aprendeu. Então, é um mecanismo importante, fundamental. Teremos, para vocês terem uma ideia da importância desse tema, a gente vai ter 3 aulas que vai falar sobre a reencarnação. Uma aula só, a gente não consegue esgotar o tema, então a gente vai ter, nesse curso, 3 aulas que vão falar sobre reencarnação. Por enquanto, estou só dando a palhinha para vocês ficarem curiosos e não faltarem as aulas, mas a gente vai falar bastante sobre ela. Depois, a mediunidade, como meio natural de comunicação entre os espíritos, como faculdade natural e inerente de todos os seres humanos. Então, ser humano, é médium. Vocês conhecem alguém que não seja ser humano? Fora os nossos petzinhos, né? Princípio espiritual. Então, ser humano, é médium. Você sabe que quando eu vim morar aqui em Salvador, aí primeiro eu trabalhei numa casa espírita lá em Brotas, depois eu descobri aqui primeiro Joana ali, depois vim para cá para o Lar Harmonia. E aqui eu descobri que tem uma modalidade de médiums que é chamado médium porta. Já ouviram falar o que é médium porta? Já ouviu, né? Então, médium porta, que as pessoas falam, é aquele médium porta fechada, que não passa nada, não ouve, não vê, né? Então, é médium, mas porta fechada. Aí eu descobri também que dentro dessa nomenclatura que criaram aqui para o médium, que a porta abre. Então, não pensem que essa porta vai ficar fechada, né? Quem não se considera médium agora, né, não se preocupe, porque isso vai ocorrer, né? Muito naturalmente, porque isso não é nada fora do normal ou nada sobrenatural. A mediunidade é algo inerente do espírito. Somos médios porque somos espíritos, né? E isso vai acontecer naturalmente. 6. A moral cristã, como um código de ética espírita, sobre o qual se apoia a conduta do verdadeiro espírita. Então, como falamos, né, nos apropriamos da moral cristã muito. Talvez se o espiritismo tivesse sido criado na Índia, nós nos apropriaríamos do budismo, por exemplo, da moral de Buda, mas como ele foi criado no Ocidente, né, na Europa, nas mãos de uma pessoa religiosa, né, cristã, então nos apropriamos da moral cristã. E por fim, a pluralidade dos mundos habitados, não apenas na Terra, isso é, o universo infinito e plenamente ocupado. Então, o espírito habita em todos os lugares. Então, não há lugar inabitado pelos espíritos. Teremos uma aula também, mas não vou dar spoiler, mas só para deixar vocês curiosos, né? A 9ª aula vai falar sobre a vida espiritual. E nessa aula a gente vai conhecer um pouco das multidimensões em que o espírito habita. Então, no nosso orbe, no planeta Terra, nós temos 7 subníveis de camadas, vamos dizer assim, né? Então, a mais profunda, onde os espíritos mais grosseirões vão ficar, que a gente chama de umbral, são 3 camadas, né? Um umbral mais profundo, um intermediário, um umbral mais superficial, são aqueles espíritos que já estão na transição, até uma camada muito sutil, muito evolutiva, que os espíritos que já alcançaram, né, o seu estado de pureza, o ápice da evolução, né, que o nosso orbe pode oferecer, né, chamado espírito puro. Então ele vai habitar
Então, a gente vai ver várias nuances a respeito disso. E o tríplice aspecto da doutrina: a ciência, a filosofia e a religião. A ciência estuda e explica, a filosofia indaga e esclarece, e a religião, a moral que transforma. Bom, até aqui, eu já falei um monte de coisa para vocês, e eu não vi vocês perguntando absolutamente nada. Das duas, uma: ou o professor está tão ruim que ninguém entendeu nada e não quer, ou então está tão bom que não gerou dúvida. Então eu vou preferir ficar com a segunda opção, né? Eu não vou arriscar a primeira. Mas ainda assim eu vou perguntar: alguém, até aqui está tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão aí? Fora torcer assim, quando fala é médio, torce o rosto, né? Lê o Livro dos Espíritos, torce o rosto, mas vai melhorar, devagarzinho isso vai passar, né? Hoje a gente está acostumado com essa timidez inicial, né? O primeiro dia o pessoal fica meio tímido e tal, né? Não deveria, porque, como eu falei, a gente está construindo aqui todas essas mãos, né? Mas sempre assim, depois da segunda aula em diante, a gente vai vendo de verdade quem são, né? Pois é. Então vamos um pouquinho mais. Então ainda sobre... Opa, desculpa. Ah, pois não. Eu gostaria de que esclarecesse por que a expressão invasão organizada de espíritos. Ah, muito bem. Como é o nome do senhor? Paulo Viana. Tudo bom, senhor Paulo? Tudo bem. O que ocorreu nessa época é que, apesar, não sei se eu estava aqui no início quando a gente falou sobre isso, apesar de uma infinidade de movimentos que ocorriam naquela época da codificação, movimentos políticos, sociais, né, que iam de encontro ao que acontecia, que era o predomínio da religião. A religião ditava as regras, né, o poder estava na mão das religiões, vamos dizer assim. E o Espiritismo começa a surgir na contramão disso tudo que acontecia. A afirmação de uma invasão organizada é porque foram muitos espíritos, inclusive espíritos católicos, né, espíritos de padres que participaram, que se reuniram para que pudesse ser compilado o livro dos Espíritos. Então, essa invasão organizada é essa pleiade de espíritos que se reúnem em prol desse objetivo, que eu até imagino, primeiro, teve que ser na mão de uma pessoa muito preparada, o professor Hipólito Lyon Denisard. Numa região, imagina que se a gente fizesse isso no Brasil, 1857, o número de analfabetos que teríamos, né, aqui, talvez não fosse possível que isso ocorresse. Então, foi numa região onde se falava naquela época, né, que a região do intelecto da humanidade era na França, né? As pessoas que tinham condição financeira iam estudar na França, porque era o núcleo intelectual. Então, ocorreu na França, através de uma pessoa extremamente preparada para aquilo ocorresse, mas diante de alguns movimentos contrários àquilo. Então, essa invasão foi no sentido de potencializar a que a doutrina pudesse acontecer. Pois não. Deixa chegar o microfone, só acho que ainda tem uma... Ok, essa invasão de espíritos significa que também tinha espíritos encarnados ou só espíritos do mundo espiritual, invisíveis? Espíritos encarnados também. A codificação se deu não só com os desencarnados, né? Como eu falei, Allan Kardec distribuía perguntas para várias regiões do mundo, inclusive aqui na Bahia. O Espiritismo, antes de ser codificado, já haviam estudos aqui. Aqui pessoas receberam perguntas para que fosse respondido para a constituição do livro.
Então, em várias partes do mundo, muitos encarnados participaram como médiuns, né? Apesar de que esse nome, médiuns, assim como o nome espiritismo, foram criados por Allan Kardec. Então, antes do início da codificação, esses nomes não eram utilizados, né? Mas a gente entendendo que médium é o mediador, é o que está entre as dimensões, então entendendo que esse é o papel, eles já existiam e estavam participando, não só os espíritos desencarnados, mas os encarnados, que trabalharam em prol de que isso ocorresse. Ok. Pois não, tem uma pergunta aqui também. Reforçando pelo que eu entendi, na realidade, eles reencarnaram com esse objetivo, né? Muitos deles, né? Reencarnaram com esse objetivo, de revolucionar, de certo modo, né? De encontro e quebrar os dogmas já existentes. Que as igrejas, né, traziam. Eu penso que isso também, né? Muitos espíritos naquela época reencarnaram para que isso ocorresse, né? Aqui, sou. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se estou equivocado, porque é o início de uma trajetória, né? Mas a invasão organizada que eu consegui absorver é que antes de Allan Kardec não se tinha um estudo, tinha aquelas experiências que foram citadas e outras provavelmente aconteceram, da quais a gente nem conhece, né? Mas naquele momento de Allan Kardec foi como se fosse criado uma ponte para começar a se transitar. E aí é a organização, né? Uma invasão organizada, né? Já existiam, antes de Kardec, por exemplo, tinha um professor chamado Mesmer, que estudava o magnetismo. Então, por exemplo, hoje a gente fala do passe, né, que é uma doação de energia. Ele já estudava isso, porque ele já percebia que havia um magnetismo, como ele tratou, né, que podia ser transmitido. Isso já era um estudo, quer dizer, um estudo da ciência, né? Mesmer era um cientista. Então, já haviam esses estudos, e o próprio Allan Kardec se interessava por esses. Ele vivenciou muito de perto isso, estudou a respeito disso. Então, já haviam estudos estanques. O que o seu Jorge trouxe, foi necessário haver um movimento de espíritos que vieram para reencarnarem naquela época com o propósito desse desenvolvimento, porque se todos fossem avessos, contrários a isso, também não poderia o movimento dos encarnados e o auxílio dos desencarnados que respondiam às perguntas. Então, há todo esse movimento de encarnados e desencarnados e de estudos que precediam, né, a codificação, é o que a gente chama de invasão organizada. Então, foi todo esse movimento, né, de vários espíritos para que isso ocorresse. Bom, então avançando um pouco mais, religião, como a gente já falou, a moral espírita é a moral cristã, Jesus é o modelo, sem sacerdócio, sem cultos, né, ou rituais. Busca integrar o ser humano a Deus. O Espiritismo trabalha a moral para transformar e elevar o ser. No aspecto filosofia, responde às questões básicas do conhecimento do homem, analisando a natureza do ser humano, que atravessam séculos e civilizações, como de onde ele surgiu, para onde ele vai e quem é ele. No aspecto da ciência, possui um método e objetivo próprio, utiliza-se da observação, é positiva e experimental na busca do seu próprio desenvolvimento. Então, são os três pilares, né, que no qual o Espiritismo está pautado. Adenauer vem dizer aqui, para que a gente reflita, né, o Espiritismo é uma síntese do pensamento da humanidade e é fruto do trabalho dos espíritos
evolui com a evolução da humanidade. Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo, não é a ideia de um homem, mas um fenômeno cultural e nascido como todo saber da evolução do homem. E um outro aspecto importante, né, de falarmos é que o próprio Kardec não declarou uma obra pronta, né? Ele disse que esta obra está em evolução. Daí aquela afirmação, né, de que se algum dia alguém, em nome do Espiritismo, em qualquer época da humanidade, disser algo que a ciência não comprove, fique com a ciência, né? Porque a própria ciência, hoje ela diz uma coisa para a gente, e amanhã ela já desdiz, ela diz, olha, aquilo que eu disse para vocês, hoje a gente sabe mais sobre aquilo e aquilo não é a verdade, né? Vamos lá pelo básico, né? Até um dia desse, átomo, né, a própria palavra diz, né, que era o indivisível, era a menor partícula da matéria, né, foi trazido pela ciência como uma verdade, né, absoluta. Hoje a gente já sabe que não é, né? Existem outras partículas muito menores, né, do que o átomo. Então a própria ciência traz hoje algo como uma verdade e amanhã ela contextualiza aquilo, ela atualiza aquele conhecimento. Portanto, desta mesma forma, a gente deve entender o Espiritismo, não ficarmos, né, na letra, no que foi constituído, né, há 164 anos, se eu estou fazendo conta certa, né, a esse tempo atrás. Então, é preciso que a gente amplie, né, esse conhecimento, que a gente traga para a atualidade. Certo? O que mais, gente? O que mais? Todo mundo já sabe tudo? Pois não. Aqui, Suzane, por favor. A minha pergunta, que eu sempre ficava pensando e voltava e dava uma lida sobre o assunto, é por que exatamente naquela época? Por que em 1857, né? 54, 57? 57, a publicação do primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Já que, como cristãos, sabemos, aí vem as questões também, as dúvidas. O nascimento de Cristo foi exatamente há 2022 anos atrás, né? O nascimento de Cristo foi dia 25. Por que tão pouco tempo veio surgir o Espiritismo e não antes? Bom, tem alguns aspectos aí e que eu posso falar sobre a impressão que eu tenho, né, diante da literatura, diante de alguns escritos. O Espiritismo é trazido como uma terceira revelação para a humanidade, né, e que, de tempos em tempos, as coisas se revelam para que a humanidade possa se transformar, possa mudar, melhorar de alguma forma. Então, que essa primeira revelação aconteceu lá em Moisés, né, quando ele traz a primeira psicografia escrita direta, né, que foi a tábua dos 10 mandamentos, né? Então, essa foi uma primeira revelação que foi trazida para a humanidade. Depois disso, Jesus, né? Jesus vem dizer que ele não veio para derrogar a lei, mas para que ela fosse cumprida. Muitas coisas, vamos dizer assim, né, que Jesus trouxe e que falou naquela época, até hoje a gente não entendeu bem, né? A gente ainda precisa digerir muito daquilo que ele trouxe, mas foi uma segunda revelação tão importante que mudou o mundo, mudou o calendário, né? A gente trata as coisas antes de Cristo e depois de Cristo, e isso no mundo todo, né? Olha que a influência desse ser, né, para a humanidade. Então, o Espiritismo traz que essa foi uma segunda revelação. E que o Espiritismo, através de uma pleiade de espíritos, né, tratados como o Espírito da Verdade, seria essa terceira revelação. Bom, isso por que naquela época? Porque então foi entendido que naquela época, né, a humanidade estaria num momento de entendimento para isso, que estaria com condições possíveis, né, de mudarem, de se transformarem e de entenderem aquela proposta, né? O que não era, em absoluto, negar o que já havia sido dito antes, mas ampliar consciências.
E naquele momento, na França, no coração da Europa, vamos dizer assim, porque era o coração intelectual da Europa, já haviam movimentos, por exemplo, teve uma revolução em função de liberdade, né, que ocorreu naquela região ali também, buscando que as pessoas se libertassem do jugo do clero, das imposições, das verdades trazidas prontas, né? Então, hoje a gente ainda pode dizer que muitas pessoas ainda estão sob a regência, né, da sua religião, né? Isso ainda acontece. Eu acho que ao longo do tempo, vou até dar uma dica boa, leiam primeiro o Livro dos Espíritos e todos os outros da codificação, mas fica a dica para um livro chamado Religião Pessoal, de Adenauer Novaes, né, que nesse livro ele vai dizer que esse é um caminho que todos nós seguiremos, porque a gente vai usar tudo aquilo que a gente já aprendeu e que as religiões nos trouxeram. Ele não inabilita tudo isso que a gente conquistou, mas que a gente vai tratar a nossa religião como pessoal, porque aquilo que é bom para mim, pode ser que não seja para você, ou para ele, ou para outra pessoa, mas é pessoal, porque é a forma com que você vai se conectar, ou que você vai sentir o divino. Então, ele vai tratar sobre isso. Pois não, deixa só chegar o microfone aí. Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Quando você fala do aspecto da ciência, eu fiquei aqui me questionando, né? Porque de toda a resistência que a gente sabe que a ciência tem a admitir alguns fenômenos que a gente já conhece, estamos aqui porque a gente, de certa forma, admite, né, a existência, né? E do reconhecimento como espíritos que somos. Mas, assim, quando você fala da ciência no aspecto do espiritismo, já é reconhecido como realmente um estudo científico? Não. Ou é algo que é sujeito à comprovação sempre, testado sempre? Assim. É algo que é sujeito a uma comprovação contínua. Uhum. Vou dar um spoiler aqui. A gente está no ciclo 1, estamos começando, né? Depois que terminar o ciclo 10, a gente tem uma oportunidade de fazer uma pós-graduação da ULI. Nessa pós-graduação, ela tem 4 campos de pesquisa. Uma delas é a reencarnação. Por exemplo, já existe no mundo, aliás, por dizer que a grande parte, a maioria das pesquisas em torno da reencarnação acontecem nos Estados Unidos, que é um país cristão, né? O protestantismo lá, espiritismo praticamente não existe lá. Meia dúzia de centro espírita que tem lá é dirigido por brasileiro. Então, o espiritismo não enveredou na América nesse sentido, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, um país cristão, mas um país protestante. A igreja protestante lá tem um poder muito maior. É o maior núcleo de pesquisas sobre reencarnação no mundo. Pesquisadores que não estão vinculados a nenhuma religião, que estão vinculados à ciência, mas vão escrever, vão pesquisar a respeito. Tem algumas linhas de pesquisa, por exemplo, em crianças que têm lembranças espontâneas de vidas passadas, né, que relatam onde viveram, com quem viveram, e etc. Uma outra linha de pesquisa importante são marcas de nascença. Não são sinais, por exemplo, às vezes a gente tem um sinal, né, genético de família, né, outras pessoas da família têm um sinal semelhante. Não é isso que trata. São de marcas, por exemplo, numa vida anterior, se sofreu uma mácula, um trauma muito contundente, aquilo maculou o seu perispírito. A gente vai estudar perispírito na aula 3, né, que é um corpo espiritual. Essa mácula que se formou, né, essa marca que ficou lá no perispírito, numa nova encarnação, ele interage com o corpo biológico por um fenômeno chamado MOB, modelo organizador biológico, e ele reconstrói aquela marca do trauma anterior. Então, essas marcas são pesquisadas. Não são pesquisadas por nenhuma religião, muito menos pelo espiritismo, mas pela ciência.
né, que encontram. Aí tem outros consultórios, por exemplo, tem uma doutora chamada Ellen Wambach, que ela trabalha com hipnose, ela faz regressão. O objetivo dela era tirar questões traumáticas, né, naquela vida. A ideia era essa, né? Só que num dado momento ela começa a ver relatos de pacientes que regrediram a uma vida anterior e que relatam coisas que não faria sentido naquele... Mas era o momento do trauma, o momento de onde aquele trauma iniciou, né? E a ponto, né, que eu acho fantástico isso, a doutora Ellen, ela faz uma afirmação, e publica isso no livro, que ela diz assim: eu não acredito em reencarnação, eu sei que ela existe. Então, uma cientista que não está vinculada a nenhuma religião, nem muito menos ao espiritismo, faz uma afirmação dessa depois de um trabalho de pesquisa. Então, enfim, o espiritismo está envolvido por uma infinidade de linhas de pesquisa. Eu falei, aqui mesmo, aqui, você terá essa oportunidade de participar disso, quando chegar lá na pós. A gente tem uma outra linha de pesquisa que estuda, aí não mais o magnetismo, mas a gente estuda o passe, a doação de energia, né? Que a gente consegue, em laboratório, verificar a mudança da matéria em função da sua vontade, do seu desejo. Então, eu não vou lembrar agora o nome tem um pesquisador japonês, que ele, inclusive, botou um trabalho dele nos metrôs lá de Nova York, né, para tentar divulgar isso, que ele reuniu grupos de pessoas em torno de água e ele vibrava palavras, ódio, por exemplo. E essa plaquinha me deixa nervoso quando boto essa placa, porque eu tenho que correr para encerrar. Então, ódio, aí ele depois olhava lá no microscópio e vinha como se aglomeravam as moléculas lá da água. Amor, aí ela fazia uma outra, quer dizer, era a vontade, o desejo, a indução daquela energia alterando as moléculas daquele material. Então, isso é algo que é perceptível. Aí daí a gente traz até uma coisa, imagina, se consegue, um grupo de pessoas consegue fazer isso num recipiente com água, o que não consegue fazer conosco? Quanto por cento do nosso corpo é líquido? E, portanto, moldável, se altera a sua propriedade. Então, quando eu vibro as boas coisas, o amor, a felicidade, eu estou alterando as moléculas do que eu sou constituído. Isso me torna mais saudável, né? Quando eu, ao contrário, lembra, só os que são jovens há tanto tempo quanto eu vou lembrar que tinha um desenho na televisão, que era uma hiena, e ela ficava, ó dia, ó céus, ó azar, lembram disso? Só tinha uma nuvem preta na cabeça dela, era só em cima dela, porque era autossabotagem, né? Porque, e quantos de nós, né, ainda escolhe em viver assim, porque se a gente está o tempo todo negativo, pessimista, né, a gente cria essa nuvem em cima de nós e altera o que nos constitui, né, a nossa formação física. Então, isso tem uma infinidade de pesquisas em torno disso. A gente vai ali na câmara de passe ali, você recebe duas energias, porque uma é a do passista, que está te dando o desejo dele, do melhor dele ser transmitido para você, energia magnética ou energia material. E outra, uma energia espiritual, que vai nessa portadora e que atinge o outro e que altera, né? Você chega ali, às vezes, com dor de cabeça, você toma um passe, você sai sem a dor de cabeça, né? Então, isso tudo acontece de verdade. As pesquisas, a ciência vai dar um embasamento nisso aí. Mas, de verdade, você tem razão quando você diz assim, existe uma comprovação científica? Ainda não. Não tem. A gente se apropria de um monte de livros científicos, a gente se apropria de várias pesquisas. Hoje a gente está ensaiando também fazer pesquisa, mas ainda não é uma verdade absoluta, ainda está no âmbito do estudo, da pesquisa mesmo e tal. Os próprios pesquisadores americanos, que é a maioria deles, eles colocam assim, tem um canadense, né, que é Ian Stevenson, ele tem um livro que eles são 20 casos sugestivos de reencarnação.
Quer dizer, não há uma afirmação, isso aqui é reencarnação. E olha que ele foi lá no cartório da cidade, pegou os dados todos que o determinado espírito relatou de lembranças, ele pega aquilo tudo, comprova que aquilo que ele falou foi tudo verdade, e ainda assim ele coloca que são casos sugestivos de reencarnação. Ok? Pronto. Boa noite. Boa noite. Quando eu ouvi você falar nos 3 episódios, Moisés, Cristo, o Espiritismo, aí eu vim refletir sobre o que eu vim fazer aqui. E foi justamente nessa reflexão profunda que eu passei esses 2 anos, não que eu não refletisse, mas esses 2 últimos anos acho que foi de um mergulho profundo, de entender o que estava acontecendo. E é isso que eu queria entender, né, na sua perspectiva. Estagnamos no 3º episódio? Em que momento nós estamos? Não sabemos ainda, talvez um dia mais na frente, né? A gente falou, e isso, eu volto a dizer o seguinte, também não é uma verdade absoluta, né? Essas verdades não existem, né? Não dessa forma. Mas você vê, olha, a gente falou de Moisés, quantos mil anos atrás? Depois a gente falou de Jesus, 2000 e tantos anos atrás, né? A gente está falando do Espiritismo 160 e poucos anos. É um jovem. Então, não dá ainda para falar se vai ter uma 4ª revelação. Não sei. Pois é. Então, a gente ainda vai... Desculpa, o senhor falou alguma coisa lá atrás? Desculpa, eu não estou ouvindo o senhor, eu acho que as outras pessoas também não. Deixa eu chegar. A gente só tem mais 2 minutos agora para encerrar, mas queria ouvir o senhor. Podemos incluir possibilidade de que estamos no 4º momento de revelação, face ao processo que você colocou de Moisés, Cristo, Kardec. Nós estamos no momento de aceleração, que é o movimento de fótese, né? E aí, o que acontece? Hoje nós estamos mais abertos, com mais sensibilidade, com mais compreensão do que na época de Kardec. Tanto é que, pelo que eu estou ouvindo um pouco, a linguagem do Espiritismo está tendo uma nova nomenclatura. Perfeitamente. Então, estamos saindo daquele movimento de Kardec radical, porque aquela época precisava daquela linguagem. E nós estamos hoje em uma nova linguagem. Haja visto o exemplo que você deu do átomo. Não é verdade? Perfeito, muito bom. Concordo com o senhor. Acho que podemos, dentro desse aspecto, podemos considerar isso sim. Mas, pessoal, chegou ao fim. Muito obrigado por essa noite. Espero que tenha sido bom para vocês. Nós nos veremos outras vezes, mas para além de nos vermos, vocês terão uma infinidade de facilitadores aí fantásticos que vão trazer todas as informações e responder todas as perguntas, ou pelo menos a maioria delas, né, que vocês trouxerem. Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por essa noite. Até outro encontro.